Podcast O Artesanato no Auxílio ao Terapeuta. Se você conhece, faz ou gosta de artesanato, sabe o quanto a prática relaxa e proporciona momentos de prazer. Muito tem se falado sobre empreendedorismo, sobre os benefícios financeiros do trabalho artesanal. Mas e a nossa saúde? O que acontece com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, quando permitimos que o trabalho artesanal ocupe o nosso tempo livre? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é o artesanato no auxílio ao terapeuta. Para nos acompanhar nessa conversa, nós temos a honra de ter aqui conosco essa sumidade que é a Lídia Aratangi, que ela é psicóloga, psicanalista, especialista em terapias de casais, foi assessora no Ministério da Educação e da Cultura em diversos projetos relacionados a jovens e adolescentes e é autora de vários livros de psicologia, principalmente sobre afeto, relacionamentos, dinâmicas familiares e educação. Lídia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar aqui. Conversar é ótimo. Gente, vocês não têm ideia, eu tô até nervosa porque realmente essa mulher, ela domina o meu universo de ídolos, assim. Oh, meu Deus. Cuidado. Tá difícil pra mim. A expectativa é mãe da frustração, querida. Não, Vamos devagar. Não é, não. Lídia, como você sabe, o Canal Craft ele é uma plataforma focada no artesanato, né? Então, eu queria que a gente começasse essa conversa situando o nosso ouvinte sobre a sua história com o artesanato, como e quando a prática artesanal entra na sua vida. Então, começamos mal com o artesanato, eu. Opa! Na escola, quando era obrigada a fazer trabalhos manuais, eu venho de uma família de intelectuais, então esse negócio de ficar fazendo trabalhinho para a escola não era bem visto. Houve um tempo, né, que as meninas faziam artesanato, os meninos marcenaria. Marcenaria, pois é. Então, realmente, já começa com esse tipo de visão meio preconceituosa, eu brigava muito com isso. Felizmente, minha avó, uma pessoa muito à moda antiga, era uma excelente artesã, então ela me ajudava com os trabalhinhos de escola e ficou assim por muito tempo. E era uma artesã de quê? A vovó fazia tricô muito bem, fazia crochê bem, mas assim, o máximo dela era tricô, aqueles tricô com tranças maravilhosas. Aliás, eu recentemente, não tenho aqui para te mostrar, eu fiz uma colcha de casal, usando diferentes tons de cinza, num degradê de cinza, cada tira com uma trança de um modelo diferente. Que lindo. Ficou muito lindo mesmo esse trabalho. E cada vez que eu pego no tricô, eu lembro da minha avó e de como ela me salvou de tanta encrenca no tempo do ginásio, quando tinha que fazer aquelas amostrinhas que realmente eram um castigo para mim. Ficou assim, dormente, ocupando este lugar, eu diria, não periférico, marginal mesmo. Porque ela era muito criativa, né? Mais do que crocheteira e tal, ela era artesã, sim, porque os trabalhos de escola não tinha nada a ver com crochê e tricô. Não. Enfim, ficou assim, adormecido por muito tempo, voltou na minha primeira gravidez. Uma vontade de fazer alguma coisinha para o enxovalzinho do bebê que vinha. Eu já não tinha minha avó, mas nessas alturas acho que assim a gravidez traz uma coisa de ligação com todas as estirpes de mulheres que vieram antes da gente. E minha mãe era uma artesã também. Então aí eu comecei, sim, fazendo uns casaquinhos, umas coisinhas assim. Depois de tricô? De tricô, basicamente de tricô. Depois eu inventei que eu queria bordar nada menos do que lençol de cambraia. Ai, meu Deus! Um enxoval do nenê, como você vê, a pretensão. Infinito e além, né? Era isso. Já que estamos, a isso vamos. E assim, com muita paciência da minha mãe e da tia Estela, que era exímia bordadeira, então eu consegui fazer, tomei gosto naquela época, continuei fazendo coisinhas de tricô. Aí é que começou o tal do crochê, porque o crochê tem essa vantagem, você pode largar em qualquer momento. Não é como o tricô, que se você larga no meio da trança, depois para você ver exatamente se trançava para cá ou se trançava para lá, é bem mais complicado. Perder um ponto no tricô é o caos. Perder um ponto no crochê, o crochê
é um artesanato muito amigável, realmente, né? Então começou, e eu comecei fazendo os tais quadradinhos, experimentando. Pois eu vi que emendando quadradinho até dava alguma coisa que prestasse. Descobriu sozinha? Ou não, teve lá sempre, mãe, tia, né? A gente tem uma espécie de confraria de mulheres em torno do trabalho, né? Eu percebi também que um trabalho manual, ele tem quase o efeito de um bebê ou de um cachorro para puxar conversa. Em sala de espera e coisas assim. E aí foi esse outro momento, se vamos falar disso, que foi o momento salas de espera. Eu tive uma doença grave. E dessas doenças que toda hora tem que fazer exame, e toda hora tem que ir no médico, e vocês sabem que você vira o continente de uma doença. Então, as esperas são longas. E aí, voltamos ao crochê. Aí sim eu produzi inúmeras colchas e mantas. Nas salas de espera da vida. Nas salas de espera da vida. Afinal de contas, se a gente vai remontar para a literatura, a Penélope, a mulher do Odisseu, enquanto ela esperava por ele, que voltava aquele Ulisses com suas viagens, ela tecia, lembra? A teia de Penélope? Que ela tecia de noite, durante o dia ela tecia e de noite ela desmanchava, porque ela tinha combinado que assim, quando ela terminasse aquela tela, aí ela aceitaria um novo marido. E o que fica claro é que esse tipo de trabalho, ele é muito adequado para esperas. Então, toda vez que você está esperando alguma coisa, ou porque o tempo fica vazio, E uma espera em movimento, né? Uma espera em movimento e com um produto. Porque isso também é uma das vantagens do artesanato. Não é só que você está ocupando as suas mãos e a sua cabeça, mas você vai ter um produto a apresentar. Depois disso tem um casaquinho, tem uma manta, Então, realmente, junta várias coisas. Eu tenho uma amiga que uma vez me disse que sempre que você estiver passando por uma fase da sua vida, seja ela muito difícil ou muito boa, né? Faça uma coisa bonita. Isso. Porque toda vez que você olhar para aquilo, você vai se lembrar daquela fase com alegria. Isso tem tudo a ver com o que eu andei tecendo e bordando também na fase da longa doença. Eu estou podendo falar dessa doença muito tranquilamente porque isso faz 30 anos. De modo que realmente é um assunto superado, mas temos deste assunto vários produtos colaterais. O artesanato te terapeutizou também nesse período. Nesse sentido, sem a menor dúvida, não sei se chegou propriamente, a gente pode chamar de terapia, não sei se tem a dimensão do simbólico, que é fundamental para a terapia, mas me ajudou muito a poder entrar em contato comigo mesma, com o que eu estava sentindo, como é que eu estava lidando com aquela coisa. Então, nessa fase, eu acho que a importância do artesanato... E foi um período de quanto tempo? Há uns 3 anos. Esse tratamento é longo e difícil, né? Então, foram bem uns 3 anos. O que deu para aperfeiçoar bastante o meu artesanato, estás a ver? Então, eu acho que a entrada na minha vida e o lugar que foi ocupando veio por aí. Né? Hoje ocupa outro espaço diferente, mas a entrada foi por aí. Veja, o meu trabalho de terapeuta, basicamente de casais, de família, é um trabalho muito denso e muito tenso. É um trabalho em que eu estou mergulhada o tempo todo nas emoções. Nas emoções dos meus pacientes, que rebatem nas minhas emoções. Então, é um trabalho, desse ponto de vista, exaustivo. É um trabalho no qual eu lido basicamente com palavras. Claro que eu estou atenta às expressões, aos movimentos, mas a minha devolutiva é com palavras. Então eu preciso transformar aquilo que eu estou percebendo na dinâmica dentro da minha sala de terapeuta em palavras para devolver para o casal que está ali no meio da grande encrenca. Até hoje ninguém veio me procurar para fazer lista de convidados para as bodas de prata. Eles vêm com a encrenca, no auge da encrenca. Então, esse trabalho de elaboração, né, da emoção que eu estou percebendo no outro, que está rebatendo em mim, em palavras, é um trabalho assim, muito peculiar, além de exaustivo.
Então, como é que eu vou descansar desse trabalho, né? Depois de um dia. A mente, né? Como é que vai desocupar? A mente, tudo eu preciso porque o corpo descansar. funciona também. Emoção, minha filha, não é só mente, tá? Aqui o pescoço, ele já te pega inteiro. Então, como é que dá para descansar depois de um dia? Então, tem 2 etapas antes, né? Depois de um dia desses. Depois de um dia desses, se eu pegar um livro para ler, quando eu perceber, eu estou fazendo uma leitura da dinâmica dos afetos dos personagens, lidando com palavras do mesmo jeito. Se eu assisto um filme, basicamente estou lá, eu já fazendo o diagnóstico, aquele casal, por onde está indo, por que ela disse aquilo, e ele aquilo, enfim. O terror dos roteiristas do cinema. Aliás, o pessoal fica louco comigo, porque se é um bom diretor, eu já sei. Né? Eu digo, e aqui, aí, esses 2 têm, hein? Que isso, mãe? Que tem coisa nenhuma. Espera um pouco, porque tem. E daqui um pouco tem, porque algum olhar, algum sorriso, alguma coisa que eu percebo ali. Então, eu estou trabalhando, fundo, trabalhando no seguinte sentido, Fag, eu estou usando os mesmos neurônios que eu uso quando eu estou no meu trabalho. Então, de noite, o que eu preciso fazer? Eu preciso assistir futebol. Pode ser vôlei também, né? Alguma coisa esportiva. Corintiana, gente, sempre. corintiana. Por favor, vai Corinthians. Espero que esse ano vai. Enfim, futebol, música, né? De preferência, música sem letra, né? Música dita erudita, clássica, música. Enfim, então para descansar é por aí. E de manhã, como é que eu me preparo para o meu trabalho? Né? Também, além da aula de balé cotidiana, que também me ajuda muito a, né, não estar focada nas palavras, aí eu preciso separar um pouco do meu sonho, dos meus sentimentos, para estar preparada para poder estar aberta para o outro. Então, na parte de manhã, depois das tarefas de escrita, porque também essa é outra dimensão do meu trabalho, eu escrevo. Pode fazer uso da escrita para relaxar também, porque ela é trabalho. Porque é trabalho verbal, outra vez com as palavras. E uma coisa que a gente sabe é que assim, não existe não pensar em nada. Você precisa um treinamento de meditação aí para de fato. Não tem não pensar em nada. Não dá para você precisar de neurônios, cala a boca todo mundo aí. Então, se você precisa descansar neurônios, o único jeito é você usar outros neurônios. Então, como eu trabalho o tempo todo com palavras, com a área verbal do cérebro, para descansar, eu preciso usar a outra área, que é a área espacial, que é a área que a gente usa para o artesanato. Então, serve para isso também, para dar descanso para aqueles neurônios com os quais eu vou trabalhar o dia inteiro. Então, hoje, o lugar do artesanato, além dos congestionamentos de trânsito, além das longas viagens em que eu não estou dirigindo, que fique claro, eu não faço crochê quando estou na direção, né? Ou é quando aquilo parou, e é um farol total, não é? Que é comum em São Paulo. Pois, né? Então eu sei quando dá para pegar a agulha de crochê e quando largar. Ou nas viagens quando eu não estou dirigindo. Né? Então hoje é esse o lugar que ocupa, e isso me ajuda bastante. Sempre um lugar especial, né? O artesanato, ainda que ele entre de uma forma mais torta na nossa vida. Ele depois encontra o seu nicho. Então, hoje eu diria que o artesanato pode até ser periférico ao meu trabalho, mas ele não é marginal de maneira nenhuma. E tem esta sensação sempre agradável de que você produziu algum tipo, ou de beleza, ou de agasalho. Né? Aquilo vai trazer alguma coisa boa, ou para os olhos de quem está vendo, ou para o corpo de quem está com frio. Sim. Como que foi essa relação? Você começou, então, quando ele volta, né, o crochê, ele volta por causa da gravidez, mas aí foi mais de uma gravidez? 4, tá bom pra você? Quantos casaquinhos vieram dessas práticas? Meu bem, 4 filhos e 10 netos. Menina. Dá pra fazer muita coisa. Então a família tá bem agasalhada. Só que a partir de uma certa fase, porque enquanto você faz coisa pequenininha, é tudo bem, porque assim vai durar pouco, aquele vai usar pouco, mas já vem outro, e então serve para vários. A coisa complica quando eles começam a crescer mais, porque aí, primeiro que estraga no instante, perde no instante. Então, a partir de um certo momento, eu deixei de fazer objetos
propriamente pessoais, vestimenta, para só fazer essas coisas maiores. As mantas, as colchas, cobertor de berço, manta de cama de casal para neta que casou. Para hora de maratonar o Netflix também, então, Mamantinha no inverno. Isso. Que maravilha. A gente sabe que o artesanato relaxa, diverte e é muito bom para o tratamento do corpo e da mente. Lídia, eu queria que você contasse pra gente se de vez em quando você encaixa isso no tratamento dos seus clientes também. Então, de uma maneira pouco ortodoxa, mas a essas alturas da vida, para falar a verdade, a carteirinha já não faz tanta diferença na minha vida, né? Afinal, são, sei lá, mais de 40 anos, com certeza. Sim, quando eu estava fazendo as pesquisas, eu vi que você começou a atender em consultório no ano em que eu nasci. Aí eu falei, gente, se tem uma coisa que eu sei, é essa data agora. Então, você vê que isso já dá uma certa liberdade maior no meu trabalho. Não que a gente saia por aí fazendo porra louquice, não é isto, mas a gente se permite, talvez, algumas pequenas transgressões, sabendo que são transgressões e, portanto, tendo o cuidado devido para lidar com isso dentro de todo o processo. Já permite, né? Então, é evidente que se eu tenho uma paciente que tem um câncer, e que está em fase daquele difícil tratamento, e que tem tanta sala de espera pela frente, e tem tantos momentos do dia em que eu sei que ela fica ali olhando para a ponta do próprio sapato, só tendo maus pensamentos. Você não tem a dúvida que eu vou aconselhar, e se precisar vou até ensinar a fazer alguma coisinha, né, sabendo que isso não tem nada a ver com a psicanálise, mas quem está lá é uma pessoa a ser cuidada, não só a ser tratada. Você comentou, né, anteriormente sobre a questão das meditações e tal. O artesanato, ele é uma meditação, De certa forma, ele é uma meditação. Enfim, eu acho que é uma forma em que eu estou ajudando aquela pessoa. Sim. Eu estou cuidando daquela pessoa, independente de ter com ela um vínculo de psicanalista. Tem situações que transcendem totalmente esse tipo de condição. Então, sim, de vez em quando eu me atrevo, eu indico, eu ajudo, eu até dou material. Você viu que eu tenho uma salinha ali com todo o material. Entro ali com o meu paciente, digo, vamos escolher uma cor alegrinha para você, empresto agulha. Tudo que em outros tempos eu jamais me atreveria a fazer. Mas acho que hoje a experiência não só me permite, mas acho que a experiência me obriga. E são tempos tão mais flexíveis também, né? Sabendo direitinho que eu estou saindo da linha. Não perdendo de vista que eu tenho uma linha, né? Não quer dizer que eu tenho uma linha, eu tenho um referencial teórico, sólido, tudo. Sim, mas claro. Sabendo que de vez em quando, para cuidar daquela pessoa, não tratar do seu inconsciente, mas cuidar daquela pessoa, eu me atrevo sim a introduzir o artesanato. O artesanato, ele é tão amoroso, né? Isso, você usou a palavra certa. Ele é amoroso e, em alguns casos, ele é generoso. E tem algumas situações em que você estar fazendo alguma coisa para outra pessoa faz você se sentir muito melhor. É o caso, por exemplo, de um paciente com câncer. Sim. Então, ele poder sair um pouco da tristeza dele, e com isso nós lidamos ali até a exaustão naquela salinha. Mas ele ter ali algum outro momento em que ele pode estar criando alguma coisa para um neto, para um filho, para, enfim, para alguém querido. E aí isso traz esperança, expectativa, né? Você sabe que quando eu tive o diagnóstico de câncer, né? Eu tive um linfoma tratado há 30 anos atrás, mas eu, quando saí do hospital com esse diagnóstico, quis passar numa loja de artesanato para comprar o material, para começar a fazer uma colcha de casal para a minha cama da casa da praia que estava sendo construída. E para mim, como psicanalista, estava muito claro que isto era, acima de tudo, uma declaração de esperança.
Que emocionante isso. Foi interessante. Que profundo. Que inclusive eu lembro de ter comentado, eu não ia fazer uma sacanagem e começar um trabalho para minhas filhas terminarem. Então, se eu comecei é porque eu acredito que eu vou terminar, e terminei. Aquela colcha e muitas outras. Que coisa mais linda. Isso essas suas palavras até entram na pergunta, acho que acabam tirando o sentido da próxima pergunta, que era como uma pessoa pode se informar sobre trabalhos artísticos para manter a mente sã. O caso do câncer foi uma, mas existem outras formas. Mas mil outras formas, né? De momentos assim, ou de ansiedade, ou não, escuta, aposentei, um monte de tempo livre, e agora? Ou só quero deixar o celular de lado um pouquinho, né? Oh, por favor. Mas assim, né? Poder ter um projeto, pequenos projetos é que fazem a vida da gente. Não adianta você fazer o projeto de que no ano que vem você vai encontrar o homem da sua vida. Isso não depende de você. Né? Mas você ter pequenos projetos. Eu gosto desses projetos de manta, de colcha, de pedacinhos, né? Porque de fato você transforma aqueles 200 e não sei quantos quadradinhos naquela meia dúzia que você fez hoje. Puxa, hoje fiz meia dúzia. Então tem algumas situações. A natureza é isso. Isso é a vida. Tem algumas situações em que você precisa ter projetos pequenos, projetos que caibam ali na dimensão do cotidiano. O artesanato é formidável para isso. Ele é grandioso na sua pequenez. Na sua pequenez, é isso aí. E a vida é feita mesmo dessas pequenezas do cotidiano, né? Não dos grandes momentos. Gente, comecei emocionado, tô me emocionando no caminho, tá difícil pra mim. Tá fácil. Existe alguma contraindicação? Porque a gente só tá falando de benefícios e tudo mais, né? Mas será que tem alguma técnica que não seja recomendada ou ainda algum distúrbio onde, olha, não é recomendado que se faça artesanato para tratar? Veja, o artesanato é um universo muito amplo. Então eu acredito, por exemplo, que para uma pessoa extremamente ansiosa e que não tem destreza manual absolutamente nenhuma, fazer um trabalho de ponto cruz, delicado, é absolutamente contraindicado. Você só vai deixar essa pessoa mais irritada, mais nervosa. É punitivo, né? É punitivo e acaba com a autoimagem ainda porque ela não vai conseguir mesmo. Né? Mas enfim, tem coisas que não exigem sintonia fina. Né? Tem coisas até de marcenaria, por exemplo, que é um artesanato perfeitamente digno. Então a questão é você conseguir encontrar dentro do amplo universo do artesanato qual é o tipo de trabalho que vai valorizar o que aquela pessoa tem como competência, em vez de remeter a pessoa para a sua própria incompetência. Então, aí precisa ter um certo tino, né? Acho que se chegar alguém numa dessas lojas, eu acho interessante que tem algumas agora, que além de ter o material todo, tem os cursos. Tem cursos e tem pessoas que sabem que devia ter uma pessoa que fosse capaz de indicar que tipo de trabalho serviria para aquela pessoa que está chegando lá. Um orientador. Um tipo de que nem existia antigamente o livreiro, que agora, felizmente, algumas pequenas livrarias têm de novo a figura do livreiro, tem uma espécie de livreiro numa loja desse tipo, né, que ajudasse o freguês que está chegando lá a escolher que tipo de trabalho manual seria mais adequado para ele começar. A descobrir essas possibilidades, né? Isso, acho que isso seria muito interessante. Porque eu acredito que sim, para qualquer pessoa, em qualquer condição, há de ter um tipo de trabalho que vai servir. Ela, no final das contas, ela vai descobrir isso testando mesmo, pois né? Vai errar algumas, vai odiar outras. Então, mas né? Você precisa, inclusive, perceber se você está lidando com alguém que não pode errar, porque tem uns malucos. Se aparece alguém que não pode errar, então não, vai jogar futebol, vai fazer outra coisa. Né? Porque eu lembro quando eu quis aprender o ponto inglês no tricô, e a primeira coisa que a minha mãe me disse quando ia me ensinar é assim: olha, filha, esse ponto não pode errar. Eu digo, então não vou aprender. Não quero esse ponto. Hoje, na minha vida, não cabe alguma coisa que eu não posso errar. Eu tenho que poder errar, consertar o erro, e com aquele ponto inglês não tem essa. Errou, tem que começar tudo de novo.
Que frustração, Pois gente. é, então tem gente que não tolera frustração, não vai indicar uma coisa dessas para uma pessoa assim. Verdade. Então um pouquinho de psicologia precisa ter na hora de fazer essa indicação. Mas que tem sempre algum trabalho que vai servir, tem. Eu comecei a fazer, por exemplo, lá pelas tantas, o trabalho de tear. Ganhei do marido um tear lindíssimo e descobri que eu não estou suficientemente aposentada para fazer esse trabalho. Porque, de fato, é um trabalho que você precisa começar e continuar com ele. Esse negócio de começar, passar uma semana trabalhando, voltar no fim de semana, afrouxou tudo, saiu, enfim. Então, para mim, nesse momento, por exemplo, o trabalho de tear ainda não serve. Virou decoração. Tá lá, lindo aquele tear. Isso mesmo. Você trabalhou bastante tempo também com criança e adolescente. Principalmente adolescente. Principalmente adolescente. Aliás, a minha trajetória como terapeuta foi assim. Eu trabalhei muitos anos com aconselhamento genético, eu fiz biologia também. Eu fiz psicologia, depois biologia, e na biologia eu me especializei em genética médica. Enfim, então eu atendia. Depois que eu voltei para psicologia. E eu, porque dava aulas ainda na faculdade de psicologia, eu tinha uma espécie de demanda reprimida de alunos de psicologia, no começo de curso principalmente, querendo ir. Então, quando eu comecei a atender, tinha uma demanda grande de adolescente, hoje é adolescente, né? O cara com 19 anos que entrou na faculdade, você vai chamar ele do quê? E aí era assim, então eu comecei atendendo adolescente e aí eu descobri o seguinte, que a relação com os pais do adolescente era meio complicada. Quando você atende criança, faz parte do processo você atender os pais. Quando você atende adulto, ninguém mais da família vai entrar nessa conversa. E quando você atende adolescente, como é que fica? Porque os pais que pagam, de alguma maneira, os pais que escolhem. Então, deixar os pais totalmente à margem do processo... E os pais fazem isso justamente para terem alguma informação. E eles acham, né, eles têm algum projeto na cabeça. E o adolescente tem outro projeto na cabeça. E o que... É rota de helicóptero para a Avenida Paulista. Entendi. Então, os pais têm um projeto, né, da terapia. O adolescente tem outro. E o que de fato acontece naquela sala não tem nada a ver nem com um projeto, nem com o outro. Então, começa a gerar ali uns atritos, porque os pais ainda estão achando que só faltava mais essa maluca para pôr essas ideias na cabeça do meu filho. Então, precisa atender os pais de vez em quando. Mas se atende os pais, quebra um pouco o vínculo de confiança com o adolescente. Sim. Então, eu comecei a, cada tanto, atender os pais com o adolescente junto. E aí, minha filha, dava para descobrir cada coisa. Aí, num instantinho, a gente percebia que podia mandar o garoto para casa e cuidar de onde estava encrenca. E aí, eu virei terapeuta de casais. Então, a trajetória foi essa. Muitas vezes, numa terapia familiar, que também eu faço isso, aí sim, porque realmente eu tenho um vínculo muito fácil, muito sensível com o adolescente. Rapidamente eu percebo na família que eu acabo falando pelo adolescente, que está ali do meu lado e muito agradecido porque eu estou formulando em palavras claras é justamente se expressar, aquilo que ele não consegue expressar. Então, me ficam alguns adolescentes, depois que termina a terapia da família, alguns adolescentes querem continuar e eu acho assim, um trabalho muito, muito rico quando tem essa trajetória. Quer dizer, começou como terapia familiar, então já gera um vínculo de confiança com os pais, os pais já conhecem o meu jeito de trabalhar, então quando o adolescente fica, os pais têm um pouco mais de confiança e eu estou um pouco mais à vontade para trabalhar com eles. E aí, falando então dessa questão de familiar, hoje a tecnologia, ela é muito, muito forte, né, nas famílias. Hoje os pais já não conversam, os filhos não conversam, tá todo mundo, né, com a cabeça enfiada no celular.
Agora uma opinião bem pessoal mesmo, você acha Tudo que eu falei até agora é opinião pessoal, então deixa claro. Ótimo, mas que o artesanato, ele auxiliaria de alguma maneira, ou ele poderia ocupar algum espaço que poderia ser deixado de lado dessa tecnologia, porque hoje está tão maçante? Olha, eu nem teria uma pretensão tão grande se eu consigo que aquela família jogue junto algum tipo de jogo. Verdade, não se faz mais isso. Pois é, que não seja pelo videogame, algum tipo de jogo que um fica olhando para a cara do outro, esperando para ver o que o outro vai dizer ou fazer, e isso faz parte. Esses jogos que formam times, né, que então tem uma coisa de formação de equipe. Isso é muito interessante. Além de ser lúdico, né, faz um bem danado para as relações familiares. É muito, muito. Então, se pudesse começar por aí, depois daria, assim, imagina aquelas coisas feitas coletivas, né? Que cada um faz um pedaço do jeito que for. Os quadradinhos. Quadradinhos, que realmente, né? Quantas colchas se fazem no mundo desse jeito? Coisas assim poderiam ser pensadas. Mas primeiro precisa criar nesta família o hábito deles se olharem e se ouvirem, que é o que está faltando. Eu fico besta de ver, às vezes, no restaurante, tá lá a família inteira no almoço de domingo e tá cada um com a sua coisa. Essa geração cabeça baixa, que tá o tempo todo olhando para baixo, né? Mas os pais também estão. Então, eu acho... E às vezes eles estão falando com os pais pelo celular, né? Pois é. Eu acho isso um desperdício. Falta todas essas nuances da comunicação, né, que você está percebendo mesmo aqui entre nós duas. O jeito que você está me ouvindo me encoraja ou a continuar o que eu estou dizendo nessa linha, ou procurar outro caminho, porque o seu olhar, a sua expressão, isso está se perdendo, e isso faz uma falta danada na vida. Faz. A vida é isso, ela é troca, né? E é isto, é conhecer o outro, e é conhecendo o outro que você vai se conhecer, não é? Tá tão difícil, né? As pessoas estão perdidas por causa disso, né? E aí, às vezes, é tão fácil. O artesanato tá aí, né? É uma ferramenta potente, né? Pois é, a gente na família tem conseguido fazer algumas coisas assim, né? Desde jogos, né? O tal dos papelitos é um jogo delicioso de fazer em família, mesmo agora. Como que é, papelitos? Papelitos assim, tem aquele, primeiro, 2 times. Pode ser pequenininhos, né? E aí, um pedacinho de papel, cada um escreve uma palavra. Daí dobra aqueles pedacinhos e põe numa cesta. Aí tem 3 etapas. A primeira etapa você tira, tem uma palavra ali, pode até ser você mesmo que pôs aquela palavra, não tem importância. E você tem que, com poucas palavras, descrever o que é aquela palavra ali, e o outro tem que adivinhar. Aí, segunda etapa, com as mesmas... É como se fosse de mímica com palavras. Aí, com palavras. Entendi. Na segunda etapa, você tem que usar uma palavra só. Tem etapas, vai então, ficando complexo. Eu lembro que uma das palavras que eu peguei nessa segunda etapa era a Alemanha. E eu tinha que usar uma palavra só. Eu disse 7. Que traumas. E a terceira com mímica. Então é um jogo interessante, com diferentes etapas, que obriga você a prestar atenção no outro. E vai acalorando, né? Porque as etapas dificultam. Enfim, tem vários jogos assim. E tem situações também, né? Faz tempo que no grande almoço de Natal, aí é com a minha família de origem, as irmãs. Então nós somos 4 irmãos, com todos os filhos e netos. Vocês então são 4 irmãs, você teve 4 filhos. Então, também do mesmo jeito, é muita gente. Né? Nós já abolimos há muito tempo essa coisa do presente, que você compra o presente. Um amigo secreto ou sem, teve várias etapas. Uma delas a gente combinou que cada um daria um objeto pessoal. Ai, que lindo! Seu pro outro. E no outro nós achamos que aí também já tinha muito objeto no meio. Então, você tinha que contar 3 coisas boas sobre aquela pessoa que você escolheu. E se você sorteou alguém que é distante, você não tem 3 coisas boas porque conhece pouco, a namorada do primo que chegou agora, que você ainda não conhece bem,
Então, em vez de você dizer 3 coisas boas, você agora combina já ou um almoço, ou algum jeito de encontrar com aquela pessoa para conhecer ela um pouco melhor e no próximo ano ter alguma coisa para dizer por ela. Sou só eu que quero ser dessa família agora, gente. Não, mas você pode fazer coisas assim na sua família, com toda certeza. Que incrível, né? que ideia Então, sensacional. e eu tenho certeza que isso não está acontecendo só na minha família. Eu acho que está tendo um movimento, assim. Eu lembro de ter comentado alguma amiga que estava fazendo compras de Natal, e ela me perguntou, mas você já fez suas compras? Eu digo, não, a gente não faz isso, não, é outra coisa que a gente faz. E daí ela disse, nossa, ficou assim, toda espantada. Eu digo, por que você não tenta isso? Eu disse, não, minha família não está suficientemente evoluída ainda. Mas pode evoluir. Porque precisa combinar, né? Todo mundo precisa concordar. E olha, é difícil família que não vai concordar com isso, viu? Tenho certeza que, né, tem jeitos diferentes, não precisa usar este modelo. E não precisa ser família grande. Não, também, imagina, isso dá, com 4 pessoas também dá perfeitamente. É lindo. Então, enfim, eu acho que está tendo... É sustentável. É sustentável, e é boa palavra. Eu acho que está tendo, sim, um movimento, né? Sim. Aliás, eu não sei se você viu o Fantástico desta semana. Vi. Com a Raquel. Vi. Minha sobrinha. Ah, eu quero essa família pra mim. Filha da minha irmã caçula. Olha que maravilha. Então, tem esse espírito, quer dizer, a Raquel não é só porque ela é desta família. Vocês estão dominando o Fantástico, né? Porque na semana anterior tava você. Puro acaso, puro acaso. Achei muito Deus. interessante. A Globo é fã também, gente. Mas a Raquel, aliás, ontem foi aniversário dela. A Raquel é uma figura mesmo, né? E eu acho que ela é representante de uma parte desta geração. Sim. Então não vem me dizer que o mundo está perdido, porque não está, não. Não É tá. isso aí. Eu acho que a gente agora, né, tá começando, nós somos teoricamente, o primeiro podcast do Podcraft desse ano com entrevista, porque o anterior a gente fez do e-book. E a gente comentou no último do ano passado que a gente ia começar 2020 com muita esperança. E eu acho que é isso, é essa palavra. É essa palavra. Sim, isso. Sabe por que é essa palavra? Eu vou para a mitologia grega, meu bem. Porque sabe a caixa de Pandora? Sim. Você conhece o mito da caixa da Pandora? Saem todos aqueles monstros. E qual é a última coisa que sai da caixa da Pandora? A esperança. Então, talvez seja isso, por isso que este é o ano da esperança. Porque todos esperamos que tenham saído todos os monstros da caixa da Pandora e que agora possa sair a esperança. Tomara, eu realmente acredito muito, muito mesmo. Nas suas horas vagas, como você disse, para se preparar e tudo mais, você faz artesanato. Mas quais são as técnicas? A gente falou de algumas aqui, mas você não especificou. Quais são as técnicas que você faz? E por que o crochê é a técnica ideal para o trânsito? Não, o crochê é a técnica ideal para o trânsito porque, sabe, ele é um pouco que nem o rádio ou o podcast. Ele não é um exibido, que nem a televisão, por exemplo, que exige que você fique olhando lá para ela. Você pode perfeitamente estar escutando o rádio enquanto está lendo um livro, ou passando roupa, ou fazendo comida, ou qualquer coisa. E o crochê, embora use suas mãos, mas ele não te obriga a ficar olhando para aquele ponto. Ou seja, esse é o crochê que eu faço no trânsito ou no futebol. É evidente que se eu inventar uma coisa mais elaborada, como também faço, aí exige atenção. Mas para estas situações, o crochê é muito adequado. E você pode largar em qualquer momento. Você faz assim e largou. O tricô você faz assim e largou, você vai perder ponto, com toda certeza. E o bordado, pelo menos o bordado que eu faço, que é o bordado de ponto cruz contado, ele exige muita atenção. Então, o bordado é indicado, por exemplo, para quando eu realmente estou precisando descansar totalmente a minha cabeça e usar os outros neurônios, porque ali não tem como me distrair, mas seria impossível fazer o bordado no trânsito assistindo futebol. Aliás, o adendo, mesmo jogo do Corinthians nem o crochê dá. Mas, enfim, o crochê é muito amigável nesse sentido. Né? Ele não exige, você vê, por exemplo, aquela pecinha pequenininha de crochê que está ali, aqui branquinha, que está em andamento, né? Que eu ainda não sei se isso aí
é o começo de uma manta parecida com uma que eu vou te mostrar lá, ou se simplesmente eu vou fazer mais algumas carreiras e fazer um contorno e vai ser um pegador de panela. Então o crochê tem esta vantagem também. Ele não exige um planejamento inicial. Sim. Você pode começar porque naquele momento tem aquela agulhinha e aquela lã ou linha, né? Então você começa com aquela e depois um dia vai descobrir no que aquilo vai virar. O inverso absoluto do ponto cruz. O inverso absoluto do ponto cruz ou da costura, Deus nos livre. Costura Sim. tem que ter um planejamento. Então é isso. Então ponto cruz, o crochê, que mais? Tricô. E o tricô. E o tricô. Gente, tá uma delícia o papo, mas a gente já tá chegando aos nossos minutos finais. Eu queria muito agradecer as informações trazidas aqui pela Lídia durante esse podcast. Acrescentar-se que, se você ainda não conhece o trabalho dessa sumidade na área de psicologia, de sumidade, ninguém é. Que você pode conhecer mais sobre ela, sobre os seus livros e ler a coluna dela na Marie Claire todos os meses. Lídia, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros pra gente também. Bom, eu ando um pouco preocupada com os meus livros. Aliás, eu ando preocupada com os livros em geral. Eu estou vendo editoras fechando, estou vendo Sim. livrarias fechando, estou vendo farmácias se abrindo. Né? Eu acho que a hora que você perde a dimensão da fantasia, da ficção, a mente adoece. E por isso... Dizem até que tem um estudo, né, que fala que quando os países entram em crise, as farmácias... Claro, e os livros são queimados. As livrarias são fechadas. E, enfim, eu tenho alguns livros que vêm sendo adotados em escola, mas que eu não sei agora que estão inventando, já inventaram a escola sem partido, agora estão inventando a escola sem livros e estão querendo inventar a escola sem escola também, né, para educar todo mundo em casa. Sim, né? Então eu não sei muito bem que destino tem os livros em geral, né, e os meus em particular. Uma das editoras que foi pioneira num dos meus livros e que tem 5, 6 livros editados por ela, fechou a editora, simplesmente. Então, estou aí com meia dúzia de livros órfãos, completamente. Mas, enfim... Quantos livros são? Bem, se a gente for contar, porque durante o tempo que eu era bióloga, eu lembro que escrevi uma coleção completa com o professor Frota Pessoa, pegando desde do primeiro... não do fundamental, não, desde da 7ª série do fundamental até o final do ensino médio, com mais 2 livros para o curso de pedagogia. Então ali tem uma batelada. E depois acho que tem uns 8 ou 9 disso que você falou, da dinâmica dos afetos. Tem um sobre drogas, que era adotado, até agora era adotado em muitas escolas, que chama Doces Venenos, e que não é só um livro, é toda uma coleção da Melhoramentos. E esse sim, que tem livros desde o primeiro ano. Então, realmente, é um assunto importantíssimo, mas eu não sei como ele vai ser tratado. Tem um outro que chama Sexualidade, a difícil arte do encontro. Meu Deus do céu, como vai ficar esse então? Mas depois não, tem um romance, mas aí é que tá, tem um romance, é o único de ficção, um romance adolescente, que também era adotado nas escolas, mas que, rapaz, tem um aborto, tem essas coisas tão complicadas, e não que o aborto seja uma festa nesse livro, não é, né? Mas toca-se no assunto, claro, né? Ele é vivido com muita dor, com muito sofrimento, até termina por separar o casal, enfim. Mas acho que são assuntos que não sei como é que vão ser abordados. Depois não, tem alguns mais inocentes, né? Tem o livro dos avós, por exemplo, que é um livro muito gostoso, acho que esse vai sobreviver. Você já era avó quando escreveu esse? Eu era avó quando escrevi isso, claro. Mais do que isso. Fazia muito tempo que o pediatra dos meus netos, que é o Leonardo Pasternak, estava querendo escrever um livro junto comigo. E eu falei para ele, quando você for avô, nós vamos escrever juntos. E escrevemos juntos esse livro dos avós. Foi uma delícia escrever esse livro junto com ele, realmente. Esse livro chegou a ser finalista do Jabuti. E tem um outro também que chama O Anel que Tu Me Deste, e que é um livro, o subtítulo é O Casamento no Divã. E esse não sei, se vai ficar meio no limbo. Porque, né, se fala, evidentemente, nos vários tipos de casamentos que hoje são possíveis, e todos eles merecendo o mesmo respeito. Então, não sei o que vai acontecer com os meus livros. Mas é possível encontrar nas livrarias, pela internet, sim, pelo menos. Encontra, sim. Pela internet você encontra. E enfim, eu acho que são
São interessantes. Esses dois eu acho que... E o último, que chama SOS Amor, que foi feito como em resposta às cartas que eu recebia, porque eu tinha eu era colunista também do Café com Jornal da Band. Sim. Então, estava eu lá de manhã cedinho, e aí recebia muitas cartas com perguntas. Acabei fazendo, e tinha também, não é podcast, mas tinha na rádio, na Band, com a Inês de Castro, que chamava Senta que lá vem DR. E então, também... Que é uma conversa no rádio, né? Então, também recebia muitas cartas com perguntas, e-mail com perguntas. Acabei fazendo um livro com essas perguntas e as respostas, que chama SOS Amor. Eu acho que esses são encontráveis. Essa parte boa do seu trabalho também, né? De lidar com... Porque, assim, nem sempre são os pacientes, né? Não, e é outra linguagem. Aí é que está. Para mim é muito bom ter tanto o site na Marie Claire, como ter esses outros espaços, porque exercita um outro tipo de linguagem completamente. E acho que isso também é muito legal. Muito. A periodicidade na Marie Claire é mensal? Às vezes, cada 3 semanas. Tá. Depende um pouco. Mensal, com certeza. Porque agora essa digitalização, né? Porque quando era revista, era mensal, né? De vez em quando eu escrevo para revista também, aí é mensal. Mas esse aí, agora, até porque eu estava de férias... É como se fosse um blog, então. Bacana. É bem legal, sim. Bem legal. Bom, tem mais alguma coisa, Lídia, alguma coisa que você queria acrescentar, que a gente esqueceu de falar, ou que não deu atenção o suficiente? Deve ter um monte de coisa, né? O importante, me parece, Faiga, é que assim, a gente falou coisas pertinentes, né? Então é isso. O que a gente deixou de falar, evidentemente a gente deixaria de falar. Ou se falasse o que não falou, ia não falar o que falou. Então, meu Deus. Deixa pra lá. E se em algum momento você sentir que, eu queria saber mais isso, mas aquilo a gente volta a se encontrar. Vai ser uma delícia. E também, se vocês, gente, queriam saber de alguma coisa que a gente não falou, escreve pra gente, reclama, também façam suas críticas, que aí a gente agiliza esse reencontro. É isso, eu queria agradecer a você que esteve conosco durante esse bate-papo, dizer que se você gostou dessa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e finalizar dizendo que eu te espero na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Valeu, obrigada, beijo!